Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Lucas, capítulo 18, versículos do 35 ao 43, que diz assim: Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala sobre a cura de um cego que estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. É muito interessante nós, nesse Evangelho, percebermos o itinerário deste cego, o percurso que ele vai fazer por conta daquele encontro com o Senhor. Primeiramente, diz o Evangelho, ele estava sentado à beira do caminho, mas ele ouviu a multidão passar. Ele pergunta o que está acontecendo. As pessoas dizem que é Jesus. Veja, primeira coisa, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouve falar de Jesus, o que acontece? Ele grita. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esse trecho do Evangelho me faz recordar aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos, quando São Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação do Evangelho. É muito interessante que primeiro, aquele cego, ele ouve falar de Jesus. Ah, meu povo, como é importante as pessoas ouvirem falar de Jesus. Como é importante nós ouvirmos falar de Jesus. Isso pode transformar toda a nossa vida. Foi o que aconteceu com aquele cego. Primeiro, ele ouve falar de Jesus. Depois, ele grita. Não é um grito de desespero. Qual é, digamos assim, o conteúdo do grito do cego? Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ou seja, ele já dá um segundo passo. Ele reconhece Jesus como Messias, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Ele está afirmando que Jesus é o Messias. É o segundo passo nesse itinerário, nesse percurso. Jesus, filho de Davi. As pessoas que estavam ali à frente até mandaram ele se calar, mas aí ele gritava com mais
mais força ainda. Ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Ele não desistiu. Jesus ouviu. Jesus ouviu aquele grito de fé, assim como ele sempre ouve. Jesus sempre ouve e, na verdade, ele sempre quer ouvir o nosso grito de fé, a nossa oração de fé. A sua oração tem sido uma oração de fé? Mas não para aí o Evangelho. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça por ti? Imagina você agora diante de Jesus e Jesus falando isso para você. O que queres que eu faça por ti? O que você pediria a Jesus hoje? Diante dele, e você ouvir da boca de Jesus: o que queres que eu faça por ti? O que você seria capaz de pedir hoje? Mas faça isso, você pode fazer isso também. Você pode fazer o seu pedido, a sua oração, porém, uma oração de fé. O Senhor está aí para te escutar. Porém, meu povo, o Evangelho continua. O cego responde: Senhor, eu quero enxergar de novo. É o pedido dele, é a oração dele. Oração de fé. Jesus disse o quê? Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. Veja, o próprio Jesus reconhece e percebe naquele cego a sua fé. A sua fé. E no mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Então, para que você entenda, a grande graça aqui não foi só a cura física. A grande graça e a maior graça aqui foi a cura da cegueira espiritual. Meu povo, olha só, não sei se você está entendendo o percurso que aquele cego fez. Primeiro, ele ouviu falar de Jesus. Depois, ele o reconhece como Messias. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele reconhece Jesus como Messias. Ele grita. E depois que o Senhor o chama e pergunta o que ele quer, o que ele quer que Jesus faça por ele, ele diz: eu quero ver de novo. Oração de fé. Oração de fé. E Jesus o cura e diz: a tua fé te salvou. E olha o que diz o Evangelho. O cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Então, ouvir falar de Jesus, o reconhecer como Messias, como Filho de Deus e seguir Jesus. Olha só como esse Evangelho é um Evangelho bem, digamos assim, catecumenal. Todo esse processo para se chegar à fé. Ele foi curado não somente da cegueira física, mas da cegueira espiritual. Quantas pessoas precisam ainda passar por esse processo? Quantas pessoas precisam ainda ouvir Jesus, reconhecê-lo como Filho de Deus, como Senhor e segui-lo, glorificando? Que o Senhor abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.